Estamos ao vivo e de volta depois de muita aprendizagem da língua inglesa e aprendeu-se aqui o abecedário. A Zilpa agora já sabe que A em inglês é ei. Ei! E voltamos Sim. ao nosso brevíssimo intervalo e para dar continuidade ao nosso programa que está super imperdível hoje na edição de quinta-feira, podemos dizer que é receber agora em estudo uma miúda bonita, mais virtude, mais beleza, mais vida, mais clareza, porque ela é amarela. Vestiu-se de uma maneira para dar jus, inclusive, ao tipo de programa, à televisão e, inclusive, também aos rostos aqui, peço embora algumas pessoas que não entrem em concomitância. E as pessoas estão a rir. Isso. As pessoas estão... Estamos a falar mesmo dela. Brincadeira. Elisa Antônio. A Elisa Antônio está na fase final já da sua monografia, por sinal está a formar-se em Economia numa das universidades privadas da nossa pátria, amada ou então da nossa praça, e hoje ela vem falar de Educação financeira. como cuidar do seu dinheiro, caríssimo telespectador. Será que tem muito bem feito a direção para a mobilidade do seu dinheiro ou então mesmo não tem sido assim de maneira muito justa e que depois tem a cabeça já trazido aí aquelas dores? Diz-se que quando a cabeça não regula, O corpo é que paga. Será que para ter uma boa educação financeira tem que ter muito dinheiro? Ou mesmo com pouco podemos fazer aquilo que nós achamos que são prioridades dentro do nosso cotidiano. Mas são apenas especulações. Ela é dotada de conhecimento e vai trazer a CQE boas abordagens para nós e vamos aprender muito com ela. Muito bom dia, Elisa Antônio. Ou não, o Dr. Eric, quando saiu aqui agora há pouco, falou Elisa Antônio. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Quatro Estações. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Não esperava estar aqui a uma hora dessas. Para mim é um enorme prazer e poder rever o Alexandre. É mesmo muito prazer. é todo gosto nosso, também meu. Garanto que estou bastante feliz por rever-te e uma revisão. Triste. Aqui há uma situação, é muito triste, quando dizem que os professores não nos guardam na memória. É mesmo triste. Não é A verdade. Elisa era aluna do senhor professor Alexandre. Mas olha, quem te disse que E não está quando agora... quando chegou aqui, ele já não reconhecia a Eu- aluna. Eu vou fazer uma coisa. Hã? Deixa-me só fazer um pedido. Aquele professor que não aceita mesmo, que fez um bom trabalho, quando vê aqui a filha diante dele, não reconhece. Deixa-me fazer um Isso. pedido, Zilpa. Deixa-me fazer um pedido. Regi, peço que faça um plano só comigo aqui. Eu quero fazer um pedido sério mesmo. Já estamos no plano só comigo? Acredita, Elisa, vai pedir desculpas. Não. Ele vai. Ok, agora estão comigo. Chefe Mendes, chefe Luís, senhor diretor, eu estou a pedir uma outra dupla. Pedido não aceito. Estou. Foi Não, recusado. não Mesmo aceito. se chegar no RH, foi Como não? recusado. Foi recusado. Foi recusado. Aonde vou encontrar uma outra dupla com Pro Max? Um Não vou professor... Estamos a falar de outras abordagens aqui. Elisa, como é que foi aquele sentimento de se auto-apresentar diante do teu professor e não ser reconhecido? Não, na verdade eu já esperava, porque na época ele entrou como professor já quando o curso ia terminar. Nós tivemos 2 aulas interativas, depois tivemos o prazer de conhecer o Alexandre. Nós chamávamos Alex. Então já não recordo muito bem se foi depois de 2 aulas ou só foi uma aula interativa e tivemos o prazer de conhecer. Então, muito obrigado por me defender, hein? Está bem, muito obrigado mesmo. Voltei, Faça isso outra vez. voltei à aula, voltei.
Elisa, vai falar de educação financeira, é uma estudante que já na carteira, por sinal, já está distanciada da carteira, no entanto, agora está a trabalhar bastante com a caneta e também com o teclado na fase final do seu trabalho de culminação de curso. Há quantas anda? Será que está a saber ter uma boa educação dos seus livros e também da caneta para a defesa, antes da educação financeira? Antes da educação financeira, arrisco-me em dizer que sim. Até então tive um bom feedback, assim como dizem, né, do meu supervisor. Não está a dificultar muito. Na verdade, não porque eles dificultam, mas porque eles querem com que nós tenhamos bom resultado, né? Exato, muito Então, rigor. exatamente. E para mim não está a ser muito rigoroso. Quer partilhar conosco de que vai falar na sua defesa? Ou quer que seja uma surpresa, por enquanto? Prefiro que seja uma surpresa. Depois também. volta Eu acho para que está aqui. no plano, Sim, né? sim. Ainda se calhar é um tema que virá muito depois, mesmo como inspiração para muitos outros estudantes. Ainda temos aquela esperança de ver o trabalho da Elisa ali na vitrine como a melhor estudante de pesquisa. Até porque é um tema recente, então prefiro aguardar. Mas tem um pouco lá da educação financeira também? Tem um pouco, né? Não tem como faltar a economia no seu muito todo. bem. Mesmo. A economia no seu todo. Então, doutora Elisa, fale-nos. Já estou a chamar de doutora porque está a passos largos. É verdade. Já está a sentir este cheiro, o cheiro já está muito bem colocado e já sente. Já começamos nós, e a Zilpa começou a inaugurar-te como doutora, mesmo até antes, não é? Então, Também já tem a postura de doutora. já, veja como ela está vestida, muito bem bonita. Muito linda, por Sim. sinal. Permita dizer que é Obrigada. muito linda. E vamos a isso, o tema. Doutora Elisa, pode nos dizer, a vive a cores, aqui no Quatro Estações, o que pode vir a ser educação financeira? Educação financeira, geralmente muitas pessoas associam ao poupar dinheiro ou guardar dinheiro. Ok. Não é apenas isso, a forma como nós gerenciamos as nossas finanças, mas é saber onde direcionar as nossas finanças para evitar riscos de estarmos mais compassivos do que ativos. Porque quando nós não temos bem definido isto, ou o termo educação financeira, acabamos vivenciando aquilo que já diz o livro chama-se, intitula-se Pai Rico, Pai Pobre. Exato, Pai onde as Rico, pessoas Pai Pobre. vivem numa corrida de ratos. Sim. Tem mais passivos do que ativos. Ou seja, nós trabalhamos muito e ainda assim, no final das contas, no final do mês, nós temos que pagar mais dívidas do que ter alguma coisa para consumir. Quando é que podemos considerar passivo e quando é que podemos considerar ativos? Exatamente. É uma questão muito pertinente como partida da nossa conversa. Nós consideramos passivo quando nós temos mais obrigações. Nós chamamos de passivos as obrigações que nós temos, como, por exemplo, pagar renda, como, por exemplo, pagar A luz? a luz, Não. essas todas As despesas de correntes, não é, de exatamente, casa. As despesas, inclusive empréstimos também. Quando nós temos um empréstimo com o banco, é um passivo. Então, ter uma boa gestão das nossas finanças, ter uma educação e disciplina financeira, evita com que a gente encontre-se em situações do gênero, onde que nós temos mais passivos do que ativos. Muito bem. E ativo? Chegou. Ativos são todos bens. De uma forma muito resumida e mais clara, são bens que nós possuímos. Por exemplo, o celular que tem é um ativo, porque é um bem que tem em disposição. Geralmente as pessoas costumam dizer que fulano de X associam muito isso já a figuras até renomadas, sejam elas conhecidas ou nem por isso, mas que até dizem esta pessoa quer dizer, em valores monetários tem uma riqueza estimada a valor X, mas em bens, não é bem o termo que se refere, mas é o que me surge, mas a pessoa diz em bens tem um valor mais ou menos, enfim, mas as pessoas geralmente associam a riqueza principalmente, não apenas em dinheiro, mas
nunca a pessoa tem nos ativos, Exatamente, então seria nos ativos. Exatamente, daí que nós ouvimos, tem mais 15 hectares que são avaliados, vamos lá fazer uma estimativa, $1 bilhão, é porque são ativos, o que nós temos facilidade de trocar, este bem que nós temos facilidade de trocar em valores monetários. Eu conheço alguém, Elisa, conheço alguém que tem um novo ativo, Promax. Acho que já sei quem é. Já sabes quem é? Sei, já sei, não precisamos citar o nome. Produção, podemos cortar essa parte? Está a denunciar-se. Quem disse que está a Não, denunciar-se? nem queríamos Mas não essa. falamos o nome de ninguém. Não, Tem nem novo por isso. Promax. Promax. É um novo ativo. Somos três. É um bom ativo. É um Somos bom três. ativo. Somos três aqui, não são 2 pessoas, não. Somos 3. Produção, por favor, cortem essa parte. Mas pronto, Ok. Elisa, quando é que podemos iniciar, quando é que podemos aprender a ter uma boa educação financeira? Desde pequenininhos ou tem uma certa idade para começar? Tendo ainda em conta que estava aqui a falar que tem muito a ver com a questão da direção dos valores. É importante que a gente aprenda ainda no pré. A educação financeira, eu gosto muito deste tema educação financeira e gosto muito de associar com o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque este livro fala mesmo da educação financeira. Aí onde que nós temos uma situação de um pai que ensina, olha, deves estudar para trabalhar e se aposentar aos 40 ou 60 anos. E outro diz, não, desde já deves trabalhar, tu vais me ajudar a trabalhar e aquilo que tu ganhares, que é a tua remuneração, deves guardar. É aí onde nós aprendemos a educação financeira, desde cedo, desde ainda pequenos. Que é para poder ter mais disciplina. Então, na tenra idade, enquanto ainda mais novo, esta Melhor. pessoa ganha a ter mais disciplina. Exatamente. Agora, falou aqui da direção do dinheiro, onde drenar, o que fazer com esse próprio dinheiro, como Exato. gerir, onde drenar, o que fazer com dinheiro, principalmente quando já há entrada de dinheiro, seja salário de negócio, de algum assunto daquela nhonga bem feita, e pronto, onde drenar esse dinheiro? É muito importante ter bem definido. É a razão de eu ter dito que, olha, quando nós falamos de educação financeira, não é apenas sobre poupar dinheiro ou ter dinheiro de reserva, mas tem a ver onde é que nós direcionamos este mesmo valor. Aí é onde que nós devemos definir qual é o nosso rendimento. É uma variável, que através desta variável nós vamos começar a definir quais são os nossos gastos, quanto é que nós... Da nossa renda que nós temos, pode ser mensalmente, dependendo, e que ela exerce, exatamente. Então, diante disso, nós temos esta variável, onde que geralmente as pessoas costumam fazer o seguinte, poupança mais investimento, ou poupança mais consumo. Então, diante desta variável, nós temos aí os gastos, nós temos o próprio consumo, poupança, investimento. Então, é necessário nós definirmos qual é a renda mensal que eu consigo oferir. Ok, quais são as minhas necessidades essenciais? Que seriam primárias, as básicas. O que é que não pode faltar? Que é para não fazer compra por impulso. Agora, fazendo o mesmo ponte a este argumento, eu gostava de saber da Elisa. Estamos numa situação em que temos um trabalhador informal, ele recebe assim diariamente, ou mesmo um segurança, podemos considerar assim. Um jovem em segurança de uma determinada empresa tem lá o salário mínimo de 8 mil meticais, mas tem as escolas da criança, tem a cesta básica em casa, tem energia, tem água e tem dívidas. São 5, só coloquei 5 características. Mas podia ser mais. Poderia ser mais. E ele tem um agregado familiar, vamos lá, de 4 a 5 pessoas. Fazendo bem a educação financeira destas 5 prioridades, levando em consideração que ele tem um dinheiro que não vai conseguir custear essas 5 despesas, qual delas seria mais importante fazer antes mesmo de fazer o desnecessário, sendo que há um necessário mais importante que ele poderia fazer?
É muito importante. E é uma situação que nós verificamos dentro do nosso país ou na África toda, onde as pessoas têm mais agregados familiar do que a própria renda, o próprio rendimento que ele consegue oferir. Estamos a falar de 8.000 para 5 pessoas. Aí nós encontramos despesas, as primeiras básicas, como alimentação. Costuma dizer-se que saco vazio não fica de pé. Então, é necessário que haja alimentação dentro da própria casa. Ou seja, primeiro nós vamos começar a definir quais são os produtos alimentares que não podem faltar, que vão ajudar-nos a segurar o mês todo. Estamos a falar de arroz. Aí nós não vamos querer comprar flocos para as crianças, porque a nossa renda não permite-nos ter flocos para crianças. Então, uma outra coisa que costuma-se fazer já desde há muito, e diz-se que a nossa base de subsistência dentro do nosso país é a agricultura. É recomendável que invistam nesta parte ou nesta área da agricultura. Ter algumas hortaliças em casa. Parece ser meme, e não estou a ver por aí, parece ser meme, mas eu vivi isso e ajuda, sim. Ao invés de comprarmos diariamente pão para 5 pessoas, que acho que são 50 meticais ou 58 meticais, dependendo, 58 meticais. 2 dias já são 116 meticais. São mais gastos, mas quando já tens diversidades de tubérculos em casa, estamos a falar do inhame, estamos a falar da batata doce, mandioca, até porque viver com uma limitação da renda não significa comer a mesma coisa todos os dias. Devemos variar os alimentos. Então, quando nós temos estas coisas dentro de casa, nós podemos hoje comer inhame, amanhã matabichar com batata doce, aí nós acabamos... Exatamente, sem necessariamente comer a mesma coisa. Quando nós falamos de poupança ou de ter essa disciplina com as finanças, não quer dizer que nós não vamos nos alimentar de forma a não prejudicar a nossa saúde, porque comer a mesma coisa todos os dias prejudica a nossa saúde. Mesmo até que seja pão, todos os dias prejudica. Agora, nós já estamos a responder esta questão de agora, como é que fica a alimentação? Temos que mesmo olhar para esta área da agricultura familiar, principalmente. Está a falar de um ponto muito interessante, que é a compra diária de certos produtos de primeira necessidade, o alimento neste caso, para a realidade das famílias de classe baixa, que geralmente, até mesmo o próprio arroz, tem sido as compras diárias, mas até tem sido, por vezes, por dificuldade financeira. Acha correta, ou qual seria a modalidade ideal, se calhar, para essas famílias, para que melhor soubessem ou saibam gerir os seus valores, que é comprar todos os dias 2 quilos de arroz, 3, 4, 5 quilos, ou então 1 quilo de arroz, do que pautar, por exemplo, em comprar um saco, seja de 10, 25 quilos, ou 50. Exato. Como gerir melhor? Por vezes até fazem isso porque não está fácil, não é fácil, 25 quilos de arroz, estamos a falar de aproximadamente a 2.000 ou acima disso. Acima disso. É mesmo interessante. Eu vou associar esta questão com a da Zilma. Da Zizi. Da Mana Pro Max. Eu vou associar esta questão, supondo que é alguém que consegue oferir 8.000 mensal. Eu aconselho que façam compra de uma única vez. Parece ser econômico comprar todos os dias, 2 quilos, amanhã mais 2, mas isso gasta mais. São 200, amanhã são 100. Percebe? Não é sustentável. Parece ser sustentável, mas não é sustentável. Não tem diferença com quem diz, por exemplo, eu não vou engomar a roupa toda de todos de casa porque vai levar tempo e gasta energia. Mas a verdade dura é que engomar peça por peça diariamente gasta mais energia. Gasta mais energia. E aí também realmente tem a ver com a educação financeira. É economia no seu todo. É dinheiro. Eu até gostei mesmo dessa dica, porque o Alex, ele engoma diariamente. Sempre que eu ligo para ele nas primeiras horas, estou a engomar. Ok. Não faças isso, tá? Não faças isso. Então, comprar todos os dias, seja açúcar,
produtos de primeira necessidade, principalmente arroz, coisas mais sensíveis, arroz, farinha, comprar todos os dias não é sustentável. E como é que nós podemos fazer isso, sendo que nós temos uma renda mínima de 8.000 meticais? Mas vale sacrificar, ok, não comprar 50 quilos, vamos comprar 25, que é para reduzir os custos. Assim fica mais viável, fica mais... Exatamente, até porque o mercado já oferece vários preços, variedade de arroz. Então, Alexandre já sabe, eu tenho 8.000 mensal. Eu não vou querer comprar, por exemplo, arroz basmati. Não está dentro das minhas condições, sem querer ofender, mas é necessário. Exatamente, por mais que seja bom, por mais que tenha um bom aroma, ainda assim nós devemos comprar coisas essenciais. Oh, perdão, vamos cortar. Vamos comprar. Também está. Oh, perdão. Eu não queria dizer isso. Brincadeira. Ainda assim, é necessário com que a gente defina o que são coisas primordiais que não pode faltar dentro de casa. Arroz, óleo, sal. A questão de transporte, por exemplo. A questão de transporte é aí onde mesmo começa a dar dor de cabeça, porque o transporte... Que mora nas zonas de Namtequiliwa, mas trabalha na cidade de Nampula. Então, ok. Sim. É aquele mano que, por exemplo, vive em, vamos lá, Chimoio, por exemplo, algum ponto distante da cidade, né? Para não dizer Maputo, a zona metropolitana, como seja assim. É verdade, é verdade. Vive na Manhissa, no entanto, trabalha na Baixa. E aí também temos aquela situação em que dizem, acabam assumindo que estamos a trabalhar para o próprio chá. Ou seja, trabalhamos, recebemos para ir trabalhar. Então, e acabamos não estamos a fazer nada. É a triste realidade a qual nós nos encontramos. Ter de trabalhar e depois custear todo, ou canalizar assim, que é todo o valor para transporte, é mesmo muito chato. Entretanto, eu não conheço a cidade de Nampula, né? Sim, cidade. Mas vou tentar associar, por exemplo, a quem vive Marraquena e tem que trabalhar na cidade baixa da cidade, exatamente. A distância aproximadamente é 30 quilômetros. Exatamente. Aí já tem opções como, por exemplo, comboio. Exato. É mais econômico. Seria só o sacrifício de ter de acordar um pouco mais cedo e às vezes sair um pouco mais tarde por conta da dependência, da dependência do transporte quase particular. Não há muita dependência assim como tal. Qualquer momento decide sair, é só pegou o transporte, discute com o cobrador e já chegou a casa. Enquanto que comboio já tem horários fixos lá. O horário que vai sair, sai às 6, volta às 18 para casa. Então, é necessário com que a gente tente olhar para estes mecanismos que podem, de certa forma, reduzir gastos. E eu ainda friso de forma consistente que é importante que não dependamos apenas de uma fonte de renda. A dependência somente de uma fonte de renda é o que faz com que a gente tenha mais passivos do que ativos. Verifica só, 8.000 e depois tem que canalizar 4.000 para transporte. Fica apenas com 4.000. Depois vamos querer ver agregado familiar. São 10 pessoas. O que comer? Já não tem salário. Uma dica também colocada ontem pela Faucia, por sinal. Tens aí a tua questão. Sim, eu tenho a minha questão. Como é que é lidar com uma pessoa que tem vícios em gastar? Comprar roupa, comprar cabelos, como é que é? Estamos a falar, e essa questão é mesmo pelas pessoas que vivem com os seus parceiros. Estamos a falar de casais, seja ele oficialmente ou que estejam a receber maritalmente. Tens lá o teu marido que acorda cedo, que ele dá de tudo mesmo pela família, recebe pouco, vamos lá supor, mesmo segurança. Mas em contrapartida, existe lá uma esposa que é viciada em gastar. Como lidar? Senti-me um pouco atacada com a questão. Brincadeira. Tem compras? Não.
Antes era, quando não tinha noção do que fazer com o dinheiro. Mas o mais incrível que parece é que eu comecei a trabalhar muito cedo. Isso é o que muita gente não sabe. Com 9 anos eu já trabalhava. Com 9 anos. Não é para aprenderem a minha mãe. Ela não sabia disso. Não é para aprenderem a ela. Sem querer fugir da questão, mas com 9 anos, a minha casa era considerada, no bairro onde que eu vivo, né? Era considerada a casa com mais árvores ou mais frutas. E quando chegava a época de tangerina, laranja, eu tirava aquilo e colocava logo no portão. Eu não precisava sair, vagar pelas ruas, não. As pessoas vinham pedir muito. Depois eu disse, não, isto é uma oportunidade de negócio para mim. Ao invés de eu sempre oferecer, as pessoas querem encher o saco todo, eu vou começar a vender. E aí, automaticamente, o teu dinheiro de lanche saía do teu próprio negócio. Pior que eu nem lanchava com aquele dinheiro. Tinhas outro dinheiro ainda? O meu pai sempre comprava. Aquilo que eu aprendi, felizmente eu aprendi sobre educação financeira dentro de casa, porque os meus pais nunca gostaram isso de comprar as coisas diariamente. Eles preferem comprar em uma grande quantidade e guardar, que é mais econômico. Aí é mais fácil gerir também. Aí não temos dor de cabeça de pensar, afinal de contas, o que a criança vai lanchar hoje? Já tem embalagem de coisas e sempre davam. Então, o que eu fazia com aquele dinheiro, eu guardava. Sempre que eu precisasse de algo novo, eu pedia para minha mãe acrescentar naquele valor. Eu podia ganhar 50 meticais. Na altura era muito para mim. 50 meticais aos 9 anos era muito. Então eu pedia para minha mãe guardar. Eu recordo que chegou o momento que passamos dificuldades em casa e a minha mãe disse, Isa, peço dinheiro de chapa. Eu perguntei, mas olha, aqui tem pessoas mais velhas em relação a mim. E eu me sentia como se fosse a pessoa que... De casa. Com 9 anos. Eu já não recordava isso, mas minha mãe há dias recordou-me e disse, olha, tu começaste a trabalhar cedo. Então, partindo deste pressuposto que é gastar, ter pouco e gostar de gastar, é necessário que a gente faça o cálculo custo vezes benefício. Quanto é que isso vale? E qual é o benefício desta mesma coisa ou deste mesmo bem? Será que vale a pena comprar agora este bem? Qual é o retorno que vai me trazer este mesmo bem? É necessário ter isso em mente, calcular sempre, sempre mesmo. Os meus colegas de carteira costumavam dizer que eu sou cacata, ou seja, mão de vaca. Por quê? Porque eu cobrava até o metical, 5 meticais eu cobrava. Para mim fazia muita diferença. Eu pegava mesmo, eu pedia, eu quero meus 5 meticais de volta, porque eu sabia a importância daquilo. Eu sabia que aumentando ou juntando com 15 meticais eu podia pagar o transporte público. Então, mulheres, senhoras, isso não acontece só com as mulheres. Rapazes também, ou os homens também têm este problema de comprar por impulso. Chegar a casa e perguntar, afinal de contas, eu comprei isto por quê e para quê? Existem questões básicas da economia. Quando, por quê, para quê? Então, nós nos perguntamos isso quando nós vamos avaliar, por exemplo, um bem. Quais são as respostas de todas essas questões? Depende daquilo que vais comprar. Por exemplo, passas de uma loja e vês uma calça preta, que é o que geralmente vestuários são coisas que fazem jovens, principalmente jovens, comprarem por impulso quando é de uma marca, são tendências, porque todo mundo tem e não pode. Deve-se perguntar qual é o benefício de eu gastar 3.000 meticais em comprar uma camiseta ou uma calça. Ou mesmo uma peruca, porque às vezes até é mais de 10.000, 60.000. Depois, qual é o retorno disso? O que é que vai te beneficiar? Lifestyle? Sei lá se é assim que pronuncia-se. É assim, né? Temos aqui um inglês. O professor que saiu aqui ensinou-nos bem. Então, é basicamente isso. É necessário fazer o cálculo. Custo vezes benefício. Quanto é que eu vou pagar por este produto? E qual é o retorno do mesmo? No que vai me beneficiar? Será que é para vestir um dia e não vestir mais? Ou será que com esta peça de roupa dá para fazer várias combinações? Indo para a alimentação, que é o ponto mais sensível das nossas famílias, que é, ok, nós vamos comprar
infelizmente, nem todos têm esta oportunidade de comprar diversidade de alimentos, como, por exemplo, carnes vermelhas ou até mesmo brancas. Então, há quem tem vontade de comer alguma carne vermelha diferente, mas, ok, tem que olhar para a nossa realidade, comprar as coisas que são simplesmente essenciais. Recorrer à dívida, ou então a que ponto a dívida Pode influenciar negativamente a educação financeira? Este ponto, eu arrisco-me em dizer que fazer ou contrair dívidas é uma decisão muito má, muito comprometedora. Vamos lá ver. Uma pessoa que recebe 8.000 até é muito, 5.000 meticais. Há quem, infelizmente, dizem que recebe 5.000, mas na verdade o salário vem 4.200 e tal, não é? E 350. Percebes? Essa pessoa que ofere este valor de 4.000 meticais ou mesmo 5.000 meticais vive com 5 pessoas. Nós devemos levar este valor e começar a dividir ou canalizar para lugares certos, certo? E depois nós percebemos que não restou absolutamente nada. Eu já não tenho dinheiro de transporte, eu já não tenho dinheiro para comprar o quilo de arroz, uma vez que eu vivo assim, né? Comprando diariamente, já não tenho mais 200 meticais para comprar. Aí eu vou recorrer a um amigo ou familiar e vou contrair a dívida. Faço dívida com promessa de pagar no mês que vem ou nos próximos dias, pode ser dia 20. Infelizmente, quando aparece ou quando nós temos a oportunidade de oferir, por mais pequena que seja a renda, aí começamos a ficar divididos. Ou pagar a dívida ou usar para o consumo de casa, porque em casa não tem nada também. Em casa também não tem nada. Situações até de familiares ou amigos é um pouco compreensível, entre aspas, mas vamos lá ver, agiotas já vem com a taxa de juros. Pagas o valor que está a dever, mais a taxa de juros, que vamos dizer, é uma percentagem que vem para proteger de quê? Da inflação. A taxa de juros ela vem para corroer a inflação. Hoje, se eu te empresto 100 meticais, amanhã 100 meticais não vai ter o mesmo valor. Então, é por isso que já colocam lá a taxa de juros. Pode ser 150 meticais. E para esta família, ou então para este pai da família, mãe, que está submetido a esta situação, qual deve ser a prioridade? Tem dívida, seja por um amigo, amiga, por um agiota, entretanto tem pagamento da renda. Está dividido num dilema muito forte. E a mão só tem 2.000 meticais. E a mão só tem 2.000 meticais. É onde que eu digo que é muito arriscado fazer dívida. Eu prefiro olhar mais para agiotas, que é onde nós temos mais riscos de perder até o nosso próprio bem. Analisemos. Também o dinheiro ainda ir um pouco mais. Mais avante. Vamos analisar. Ele emprestou-me 100 meticais. Inicialmente foram só apenas 100. Eu olhei como algo inofensivo, é apenas 100 meticais. Depois ele diz, tens uma taxa, por exemplo, taxa de juros de 10%. Amanhã só vai ser 110, depois da manhã 120. Eu consigo, eu pago, depois eu pago. Eu priorizo coisas de casa e depois ele aparece, enquanto já são 1.000 ou 2.000 meticais. E olha que quando são 100 meticais, ele às vezes nem fica preocupado contigo, porque sabe quanto mais tempo leva para pagar, mais dinheiro ele vai ganhar. O valor aumenta ou acresce. Então, conhecer o verdadeiro valor de uma unidade monetária não é ser cacata, é ser uma pessoa prudente. Mas 2 meticais não faz diferença. Faz sim diferença. Tenta lá sair agora, pegar um chapa para a baixa da cidade, faltando 3 meticais, se é que vão te deixar. Não vão. Principalmente agora, onde que nós estamos a ter transtornos para ter o próprio combustível. Ninguém vai aceitar, nenhum cobrador vai aceitar isso. Então, não podemos confundir cacatice com o ser mão de vaca e prudência financeira. É necessário sermos pessoas prudentes.
Pessoas que conseguem ver além do que acontece hoje. Amanhã, como é que pode ser? Para as últimas questões, quanto é que a pessoa pode se sentir que, olha, a esta altura, pelo menos, do valor que recebo, do valor que eu fiz, pelo menos posso separar o valor X para o lazer, as famosas curtições, tendo em conta as férias, tendo em conta as despesas. As também. despesas, sim, sim, sim. Até porque no início eu disse, educação financeira não é sobre só guardar dinheiro, vai além disto. Nós vamos ver, temos 100% do nosso salário. 50% vão para as despesas fixas. E restam 50%, certo? 50% vai para canalizar as despesas fixas. Depois, 30% vai para a poupança. 20% vai para lazer. Não pode ser dividir 50 a 50 lazer e depois... Não vai dar certo. Se possível, eu até gosto de dizer melhor que seja 15. E aqueles outros 5 que restam nos 20, guarda para qualquer emergência que pode aparecer. Se é 200 que restou, essa guarda. No final do dia faz toda a diferença. Pois é, aprendemos bastante assim, que é com a Elisa Antônio. Elisa Antônio Matola. Matola. Parece que ela não gosta muito do Matola. Não, gosto. Eu gosto, sim. Elisa Matola. Ela rima. Elisa Matola mora na Matola. Na Matola. Sim, por isso que eu gosto, por essa referência, desta referência mesmo, viver na Matola. Exato. Prontos, Elisa, deixa ficar aqui últimas considerações, se calhar possa querer acrescentar algo que não tenhamos questionado ainda. E beijinhos e abraços para lá em casa. Esperamos ver brevemente. Brilha, a câmera 3 é toda sua. Oh, muito obrigada. Elisa tem uma veia comunicativa. É meu professor que está a dizer isso, então devem levar isto em conta. Muito bem. Primeiro, dizer que é muito importante investimentos em capital humano. Investir-se em capital humano. Estamos a falar de saúde, da educação, mas vale ter profissionais bem educados do que ter profissionais que não têm educação nenhuma. Estamos a falar também de procurar novas habilidades. Não é só ir sentar na carteira depois de dizer que eu consegui adquirir um nível superior, não. Procurem fazer cursos técnicos de curta, assim, que é de curta duração. Isso, no final do dia, ajuda e faz total diferença. Porque nós queremos profissionais bem habilitados, pessoas que têm capacidade de inovar. É onde nós vamos conseguir sentir um pouco de alívio quando tratamos destes assuntos que têm a ver com a economia no seu todo. Não vamos estar a reclamar porque as contas não estão a fechar e tenham vários empreendimentos. Não dependam só de uma fonte de renda. Criem empreendimentos. É aí onde entra mesmo o investimento em capital humano, porque estamos a falar de pessoas que sabem inovar, pessoas que sabem se reinventar, pessoas que entendem da tecnologia. Aí nós não vamos depender apenas de salário mínimo. Salário do chefe, se o chefe zangou, se nós faltamos 5 dias, o chefe cortou, e ainda assim está tudo bem, porque nós temos outras fontes de renda. Esse é o meu conselho. Invisto em capital humano e busquemos sempre por aprender. E a economia é muito interessante. Ela permite-nos compreender o que pode acontecer daqui a 2 meses. Daqui a 5 anos, é bom prever essas coisas. E muito obrigada. Nós é que agradecemos por aqui estar. Agora, Elisa, falou de um ponto que eu não me esqueci. Ainda tem muitas árvores lá em casa. Eu disse, infelizmente ou felizmente, eu vendo. Não ofereço, não existe almoço grátis. Eu costumo dizer aos meus colegas, olha colegas, não existe almoço grátis. Já está a desconversar agora. Não. Brincadeira. Realmente. Hoje eu já estava a tentar criar hobbies. Yeah. Não deu certo. Quando é a minha vez de criar Não deu links. muito certo. Oh, pai. Abraços, Elisa. Também para quem quiser ajuda da Elisa como economista para ajudar na gestão financeira, como também outros pontos da economia, como é que pode encontrá-la?
Na verdade, eu ajudo mais as pessoas naquilo que diz respeito à comunicação. Eu dou mentoria de comunicação e oratória. Ok. E para quem precisa de ajuda, talvez podia vir até mim por via destas formações que eu dou, ou desta mentoria que eu dou, que pode me encontrar através da página Influência Verbal. Influência verbal. Influência Verbal, sim. Lá no Insta mesmo é só pesquisar Influência Verbal e vai encontrar. Encontra a Elisa, comunicadora, e Elisa, economista também. E daqui a pouco pode fazer ainda finanças. Economista, analista e acho que também vai ser ativista. Tudo que termina Tudo está lá. Obrigado, então, assim, sempre a nós, assista. E fica aqui neste canal que é RTI, o programa Quatro Estações já dá aqui o seu tchauzinho, no entanto, para que também possamos respirar mais um bocadinho. Amanhã nós voltamos à última edição, sexta-feira, para lhe trazer mais uma e a última edição. Exato. Aquele dia que todos os jovens gostaram, todos nós jovens, né? Gostamos, que gritamos sempre: sextou, sim senhora. Mas aprendemos Amanhã é aqui que sexta-feira. não pode sextar, é preciso controlar bem. Que sexta, que diga sextou, apenas para alegria. Gestão financeira, aprendemos aqui. Mas também tem lá os 15%, às vezes é necessário. Às vezes, não sempre. Isso mesmo, a edição de hoje, quinta-feira, contamos com 2 super convidados, que o primeiro foi o Dr. Eric, o inglês. O Eric falou aqui em relação ao empreendedorismo para o lado de línguas e particularmente a língua inglesa, que por sinal é o seu campo de atuação, este que tem trabalhado nesta área de maneira híbrida, tem trabalhado de maneira, na verdade, virtual. Também tem algumas turmas aí para crianças e falamos de educação financeira bem há pouco tempo com a Elisa Antônio Matola, que muito bem trouxe-nos aqui detalhes relativamente a esta temática que vale a pena seguir e grande conselho. Pode acompanhar o telespectador no YouTube, a conversa, caso tenha acompanhado já no fim. Sim, YouTube, só colocar RTI, tem lá o programa e pode assistir quantas vezes quiser. Afinal de contas, estamos aqui para servir a si, porque você é o nosso principal convidado. É de nossa extrema importância com que contemos com a sua presença. Isso mesmo, nós somos a RTI, ficamos por aqui, mas não deixe de acompanhar o restante da nossa programação, porque afinal de contas, o dia ainda é longo e tem muita coisa boa ainda por vir. Eu sou Zilpa Fulani e ele é Alexandre Zungus, ou simplesmente Alex, com promessa de voltar amanhã com muitas mais informações para ti, principalmente por ser sexta-feira, teremos aqui assim que é aquela boa energia e muita vibração. Fique ligado e não saia daí. Continuação de um bom dia e até amanhã. Nada de exageros. Tchauzinho, bom dia para si.